Bem, hoje, como já viste pelo título do vídeo, eu quero falar um pouco de porque é que a Bíblia devia ser ensinada nas escolas públicas. E eu sei que esta frase e esta afirmação é um bocadinho escandalosa, pode parecer que isto vai contra a liberdade religiosa, mas não, eu acredito vividamente que, independentemente das crenças da pessoa, das opiniões ou das visões da pessoa, a Bíblia devia ser um ponto fundamental da nossa educação não como cristãos, mas como pessoas numa sociedade que foi moldada e construída pelo cristianismo, ok? Portanto, eu acredito, mais uma vez, vividamente, que apesar das diferentes crenças que toda a gente tem, das diferentes visões e das diferentes opiniões, a Bíblia deve ser um trabalho, uma obra que devia ser estudada por todas as pessoas que quiserem ter uma visão correta e uma visão solidificada do mundo à nossa volta. Portanto, primeiro de tudo, a Bíblia é o trabalho literário mais influente que já houve na história do mundo. E eu não digo isso porque eu acredito, eu não digo isso porque eu sou cristão, eu digo isso porque é o que é. Eu digo isso porque a Bíblia e o cristianismo é a maior religião da história do mundo. Eu acredito que é a única religião que é verdadeira, mas pronto. É a maior religião na história do mundo e foi moldada pela Bíblia. E a necessidade que nós vivemos atualmente é distinguida e criada pelos valores e pelos preceitos que são passados na Bíblia. A maior parte dos génios que passaram pela história, pensa Isaac Newton, Camões, Bach, Shakespeare, todos eles não eram só cristãos, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, todos eles não eram só cristãos, mas eram cristãos devotos. Devotos, C.S. Lewis, eram cristãos devotos. Portanto, a Bíblia não é só uma referência teológica, não é só uma referência filosófica, não é só uma referência religiosa, mas também promoveu desenvolvimentos nas diferentes áreas do mundo, na arte, na literatura, agora no cinema, pronto, até na ciência, na música. As pessoas que dizem que o cristianismo é contra a ciência ou que a igreja é contra a ciência, vão ler a história e depois voltem a falar comigo, porque a igreja é literalmente a maior força, o maior impulsionador da ciência na história do mundo. Ok? A teoria do Big Bang foi literalmente descoberta por um padre católico e o padre católico depois foi apresentar a teoria ao Papa, acho que era o Papa Leão XIII na altura, se não me engano, acho que sim, e apresentou a teoria e teve de ser aprovada pelo Papa. Pronto, porque ele era um padre católico e descobriu aquilo e pronto, eventualmente iria ensinar isso para os leigos, né? Então ele precisava da aprovação do Papa para ensinar a teoria que ele próprio descobriu. Portanto, o Big Bang foi descoberto literalmente por um padre católico. E as pessoas, pronto, dão um exemplo que a igreja perseguiu, entre aspas, o Galileu por ter descoberto que a Terra não era o centro do universo. Mas isso não era bem um tema religioso, nem um tema teológico. As pessoas ficaram zangadas com ele, ou ficaram estranhas com ele, porque era novo. Não era porque era contra o cristianismo, ou era contra a Bíblia, não. As pessoas perseguiram da mesma forma que se calhar algumas pessoas também perseguiram
ou perseguiram, ou criticaram, ou atacaram o padre que descobriu o Big Bang. É uma coisa nova que reformulou completamente o nosso entendimento, e havia pessoas que eram contra aquilo, porque, claro, para acreditar numa coisa nova é preciso reformular algumas coisas. Não era porque era contra a Bíblia. O Galileu, ele próprio, era cristão, devoto. Hum, não era nada contra que tivesse a ver muito com a religião. Claro que foi a igreja que perseguiu, mas a igreja na altura era uma grande força política, pronto. Mas pronto, eles perseguiram não porque duvidaram da fé dele, ou estavam a dizer que ele era um blasfemo, ou uma coisa assim, mas não perseguiram porque era algo novo, era algo que custava acreditar, que ia contra muitas coisas que acreditavam sobre a ciência na altura. Não foi propriamente porque era contra os ensinamentos do cristianismo. Mas pronto, isso foi uma tangente. Vamos voltar aqui ao nosso tópico principal. Como eu já disse, a Bíblia é o trabalho literário mais importante do mundo, não há volta a dar a isto, é o mais importante sempre do mundo. Portanto, eu falo por mim, eu andei em escola secular, que eu converti-me, eu não cresci numa família cristã, eu converti-me, fui batizado agora este ano, há pouco tempo, graças a Deus e graças ao Senhor por isso. E durante o meu percurso académico, especialmente nos meus primeiros anos, primeiro ao quarto, escola primária, quinto e sexto ano, pronto, eu sabia que alguma coisa de Jesus, que existiu Jesus, ou e que pessoas acreditam no Jesus e que rezam a Jesus, mas eu não sabia nada disso, não fazia nada de ideia nenhuma de porque que acreditava, nem nada disso, porque não me era ensinado. Não me era ensinado. Só sabia que existia a Bíblia, mas não sabia o que é que estava na Bíblia, só sei que as pessoas liam aquilo. E eu andei pela escola sabendo que existia isto e aquilo, e as pessoas acreditavam, mas eu andei pela escola sem saber nada. E estudava literatura e livros e isso tudo, mas nunca tocámos na Bíblia. Nunca na vida tocámos na Bíblia. E isso é um problema. É um problema sério mesmo, de entendimento do nosso mundo. As pessoas estão cada vez a ficar mais desconectadas com a nossa história, porque não estudam o cristianismo. Não estudam o cristianismo. Só estudam as partes mais escuras da igreja e do cristianismo. Mas isso mais à frente, ou noutro vídeo, falamos mais a fundo disso. E pronto, na altura eu só sabia que pronto, as pessoas liam a Bíblia e que era um livro e que era muito grande e que as pessoas acreditavam, mas eu não sabia os conteúdos que estavam lá, não sabia como é que era. E isso é um problema, porque se nós queremos estudar literatura na escola, se o sistema educativo, se o governo quer nos ensinar literatura, porque é que não tocamos no maior trabalho literário, o mais influente trabalho literário de sempre, que é a Bíblia? Isso é tipo estudar montanhas, a geologia, acho que é o nome, pronto, as rochas e isso tudo, estudar montanhas e ignorar completamente o Everest. Isso é completamente impensável. Não sei se alguém está aqui a ver que estuda montanhas. Tenho certeza que nos teus estudos de montanhas ou de geologia, ou sei lá como é que se chama, peço desculpa a ignorância, mas tenho certeza que há algum ponto da tua percurso académico nisso, deve ter sido logo no início, estudar um Everest e a forma como foi formado, ou os pontos de interesse do Everest, o que é que o faz tão alto, ou o que é que o faz diferente de outras montanhas. Suponho que tenha acontecido, porque é completamente lógico, é uma das montanhas mais famosas do mundo, é a maior montanha do mundo, várias pessoas escalaram, várias pessoas morreram, tem várias histórias, como é que as pessoas foram e desceram. É a mesma coisa que o cristianismo. É exatamente a mesma coisa que o cristianismo. A Bíblia é o maior trabalho literário de sempre e foi redigido durante vários anos, nós acreditamos pela ajuda do Espírito Santo, pelos discípulos de Jesus e se calhar por outros também
discípulos dos apóstolos, e várias pessoas, pronto, estudaram, andaram a passar a Bíblia, porque na altura é ilegal, estudaram, morreram por isso, foram martirizados, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, durante 300 anos, morreram e foram martirizadas por isso, e encontraram na Bíblia algo digno de dar a vida. Algo digno de dar a vida. Não há volta a isto. Algo digno de dar a vida encontraram na Bíblia para morrer por isso. Começou com 12 pessoas. 12 pessoas o cristianismo começou. E andaram por aí, pelos mares, pelos continentes, a evangelizar. E foram perseguidos por isso. Não lhes foi prometido nada. Não lhes foi prometido riquezas, nem casas, nem prazeres. Não lhes foi prometido nada disso. Mas na mesma deram a vida por isso. É completamente impressionante como é que isto não é ensinado nas escolas. E pronto, assim foi. E continua a ser hoje em dia. As pessoas não falam disso nas notícias, mas o cristianismo continua a ser a religião mais perseguida do mundo. 260 milhões de cristãos todos os dias são perseguidos pela sua fé. Em países como Síria, Nigéria, Líbano, Líbia, Gana, Egito, até na própria Palestina, claro que na Arábia Saudita, assim, no Irão, no Iraque, milhões e milhões e milhões, e milhões na Coreia do Norte, na China, milhões e milhões de cristãos são perseguidos todos os dias por questões relacionadas à sua fé. E os média não falam disto nada, preferem falar, pronto, é atrás do que está a acontecer, sim, mas não falam, preferem falar na Israel e o Hamas, na Israel e o Irão, porque pronto, estão ali em Jerusalém, estão a reportar, estão ali descansadinhos, fazem a sua reportagem ao jantar, vão ao jantar ali no restaurante em Jerusalém, estão fixe. Vão para a Nigéria, apanham logo com malária, apanham logo com estas doenças todas. Mas é preciso fazer estes trabalhos. É preciso dar a exposição a estas pessoas que estão a morrer diariamente, metem a sua vida na linha pela sua fé, porque realmente veem nisso algo digno de dar a sua vida. E isso não deve ser subestimado. Não deve ser subestimado mesmo. Próxima coisa que, pronto, relacionado com o que estava a dizer agora, a Bíblia é o maior trabalho de contracultura que existe no nosso mundo. Contracultura. Eu sei que cristianismo e contracultura não é a coisa que mais encaixa, mas nós vivemos numa sociedade hiper hedonística, hiper materialística, hiper pró-validação, dar importância ao que os outros pensam. Portanto, se pegarmos, não há nada que tu possas ler na Bíblia, aplicar à tua vida e a tua vida não melhora de forma drasticamente. Claro que dura tempo, claro que não é de um dia para o outro, mas se tu lês a Bíblia e aplicares o que realmente diz, os ensinamentos, principalmente do Evangelho, o livro dos Provérbios também, depois as cartas de São Paulo, essas três fontes, principalmente, não há nada que leias ali, aplicasses na tua vida e a tua vida não melhorasse. Não há nada. Não há nada que tu leias na Bíblia, aplicasses na tua vida e a tua vida não melhorasse. Outra vez, pela terceira vez que já digo, é só para mim enfatizar este ponto. Mas da mesma, continua a não ser ensinado aos miúdos, continua a não ser ensinado na sociedade geral. E porquê? Porque nós vivemos numa sociedade secular. É verdade. Vivemos numa sociedade laica que tem medo dos ensinamentos religiosos e pensa que as nossas decisões não devem ser influenciadas pelo que está lá, pela força superior. Isto é um problema, porque para proteger essa visão do mundo, essa visão secular, essa visão ateia, essa visão laica, é preciso ignorar muita coisa. Por isso é que a nossa sociedade tem
tanto cuidado de não ler livros como a Bíblia. Porque um cristão que é mesmo cristão e sabe argumentar e sabe defender as suas crenças, pode ler qualquer livro. Eu próprio já li a Bíblia Satânica, metade da Bíblia Satânica. Já li Nietzsche, já li Marco Aurélio e continuo aqui, sendo cristão, a fazer vídeos, porque não há nada que eu possa ler. Claro que eu estou aberto a tudo, mas não há nada que eu possa ler que eu acredito que vá mudar o meu ponto de vista. E claro que eu leio com mente aberta de saber realmente de onde é que vêm essas crenças das outras pessoas, mas eu estou completamente tranquilo, porque eu posso ler qualquer coisa e saber que irei continuar a acreditar no Senhor Jesus Cristo. Sendo ateu, isso é mais complicado. É mais complicado. Porque o problema para mim nem é o ateísmo nem nada disso. O problema é as pessoas que falam mal do cristianismo, as pessoas que dizem que o cristianismo é isto e aquilo, mas não entendem, não sabem nada do cristianismo. Não sabem explicar porque é que as coisas são assim ou porque é que nós acreditamos, não sabem nada das nossas crenças. Mas odeiam o cristianismo. Porque pensam, porque é entender quando eu posso odiar? E uma pessoa inteligente, que realmente queira ter uma boa entendimento do mundo, que é para isso que serve o sistema de educação, é para as pessoas terem um bom entendimento do mundo, pensarem por si mesmas, é essencial ter um bom entendimento do cristianismo e das nossas crenças, e é completamente válido e lógico, isso é um tema para outro vídeo, para outra discussão, mas para mim, para este tema, é completamente válido e lógico uma pessoa pesquisar sobre o cristianismo, estudar, entender o que nós acreditamos e decidir não seguir, e decidir continuar a ser ateu ou continuar a ter as suas crenças, é completamente válido. Portanto, eu não estou aqui a dizer que as pessoas que não acreditam não são inteligentes ou nada disso. Há vários ateus inteligentes com que eu próprio já discuti, já consumi conteúdo. Portanto, não estou aqui, pelo menos neste vídeo, para mandar abaixo o ateísmo nem nada disso. Isso é o tópico para outra discussão e tenho certeza que essa discussão vai haver mais cedo ou mais tarde neste canal. Mas o que é essencial é ter um bom entendimento do cristianismo, porque nenhuma pessoa inteligente estuda o cristianismo e entende realmente o que é o cristianismo e o que é que nós acreditamos e o impacto que o cristianismo teve no mundo e odeia o cristianismo. Isso não acontece. Quem odeia o cristianismo é porque não entende o cristianismo. É que as pessoas não odeiam o cristianismo, odeiam a sua percepção do que é o cristianismo e o que é a igreja. E o problema, isto só para concluir, o problema não é, para mim, o problema sério não é a sociedade geral ter um mau entendimento do cristianismo. Porque podem acreditar o que quiserem, podem ter a ignorância que quiserem. Para mim o problema real são cristãos, entre aspas, que vão à igreja, frequentam a igreja e são biblicamente analfabetos. Não conseguem explicar temas teológicos básicos. Eu não estou a dizer que aqui os cristãos são obrigados a ter, pelo menos a maior parte dos cristãos, padres e o clero e os catequistas, obviamente, que devem ter, mas eu não estou aqui a dizer que os cristãos, como leigos, devem ter um entendimento teológico tipo fora do normal. Não, mas devem ter um entendimento de base. Sim, devem ter um entendimento de base e básico das suas crenças que professam e que leem o credo em todas as missas. O problema é que cristãos, pessoas que frequentam a igreja, mas que não entendem as suas próprias crenças ou as crenças que professam. Esse é o problema real para mim. São pessoas que chamam-se cristãos, mas não entendem nada do que é o cristianismo. E é parte disso também que eu criei este canal
e quero promover isto, é para desafiar e para motivar, principalmente os jovens que possam ir à igreja, mas não têm essa conexão real. Portanto, só para concluir, eu acredito que a Bíblia devia ser ensinada nas escolas públicas, não como método de doutrinação cristã, entre aspas, mas sim como cultura geral. Porque não é preciso acreditar na mitologia grega e na mitologia romana para estudar a mitologia romana e entender o porquê que eles acreditaram naquilo e o impacto que aquilo teve. Não é preciso acreditar nos 1001 deuses que eles têm e pronto. Mas é necessário, se quer estudar isso, entender porque é que eles acreditavam e o impacto que teve na sociedade romana ou grega na altura. Portanto, só para concluir, eu acho que, mais uma vez, a Bíblia devia ser mais comum na nossa sociedade. O estudo bíblico devia ser instituído nas escolas novamente. E acho que é praticamente isso. Nas escolas é estudado Fernando Pessoa, Camões, são os dois maiores aqui do nosso país. Camões, pronto, obviamente era um cristão muito devoto. Fernando Pessoa já chegou naquela altura do secularismo, Primeira República, mas na mesma, obviamente, o cristianismo influenciou o seu trabalho. Ele, se eu não me engano, ele era agnóstico, mas não era cristão. Acho que ele acreditava em Jesus, mas não, nem sei, é um bocadinho estranho as crenças dele, mas pronto. Fernando Pessoa em si é um personagem, pronto. E claro, por exemplo, Camões na altura foi obrigado, entre aspas, tal como toda a gente a acreditar no cristianismo. Mas continuou o cristianismo a ser uma força que teve por trás dos trabalhos dele. Portanto, ignorar completamente isso e dizer não vale nada a pena, não é só eles acreditam nisto e aquilo, não. Se queres ter um bom entendimento do mundo, tens de estudar o cristianismo e saber o que é que nós acreditamos e porque é que nós acreditamos e o impacto que teve no mundo. Ok? Não estás a viver na mesma história que o São Tomás de Aquino e dizer que o cristianismo não teve génios. Ok? Portanto, acho que é basicamente isso, só para concluir aqui. Acabar aqui só com uma oração. Se fores um ateu a ver isto, podes ficar na mesma. Podes rezar também. Eu lembro quando eu me estava a converter, quando eu ainda era ateu, agnóstico, pronto. Quando eu era agnóstico, eu comecei a rezar, nem sabia para que é que eu estava a rezar, nem sabia para quê, ou para quem, ou para o quê, mas só sei que estava a comunicar com alguma coisa lá em cima. Portanto, para mim isso foi um maior exercício que eu fiz para entender melhor porque é que os cristãos e os religiosos viam o mundo assim. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai do céu, eu agradeço-lhe por me ter trazido este momento, a este dia, mais uma vez. Agradeço por toda a gente que está a ver este vídeo. Por favor, Senhor, abençoe este vídeo e abençoe todas as pessoas que estão a ver este vídeo e faça com que os corações das pessoas que estão a ver este vídeo sejam abertos e que eles possam receber esta mensagem da importância de estudar a sua palavra e que possam ter o coração aberto para aprender mais sobre si, mais sobre a sua igreja, mais sobre as diferentes pessoas e a sua história, a história que acreditaram em si. E peço que toda a gente que esteja a ver este vídeo e que esteja a passar por uma fase mais difícil na sua fé consiga procurar ajuda e que as suas respostas sejam respondidas com clareza. Obrigado por me ouvir, Senhor. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E lembra-me sempre
que Deus providenciará.